vamos de terça, bem-vindos às nossas manhãs de sabedoria. Agradeço imensamente por você estar acompanhando todas as nossas séries, todos os nossos vídeos. Isso não seria possível se você não estivesse aqui conosco. Lembrando, eu tô de férias e se você quer acompanhar a minha viagem, me acompanha nas redes sociais que está o link aqui embaixo. Nós estamos na série Felicidade Inteligente e para nós construirmos a nossa felicidade inteligente, nós vamos ter que olhar lá para o nosso mundo interior, que foi o que a gente falou semana passada, de arrumar o nosso mundo interior e começar a arrumar mais e mais coisas que nós precisamos ver com outros olhos, com outra perspectiva. O tema do vídeo de hoje é a beleza que você não vê. Muitas vezes nós estamos presos emocionalmente, encarcerados nas nossas emoções, porque nós não conseguimos contemplar o belo. E hoje eu quero ensinar para você, baseado no livro Gestão da Emoção, do Dr. Augusto Cury. O que eu tô falando essa semana está no capítulo 6 deste livro. Eu indico muito, é um livro que vai te libertar emocionalmente, que vai te ajudar a gerir as suas emoções, acabar com seus fantasmas emocionais e trazer liberdade para a sua mente. Lembrando sempre que a nossa regra de fé e prática sempre será a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a inteligência bíblica. Gostaria de te levar a uma reflexão. Quantas vezes você já olhou para dentro de você com um balde de pipoca de manteiga, com uma guaraná ou uma coca gelada e olhou para suas crises, para suas ansiedades, para suas tristezas e percebeu que em tudo isso há uma beleza a ser contemplada? Você consegue olhar para si mesmo e ver que as suas lutas, as suas dores, as suas tristezas, as suas dificuldades, muitas vezes foram os principais motivos que fizeram você ser quem você é hoje. Você precisa entender que você é um ser humano e como um ser humano você é cheio de falhas, mas para você ter a felicidade inteligente, para você se libertar emocionalmente, você precisa olhar para dentro de você e mesmo com as suas cicatrizes, mesmo com as suas feridas, mesmo com as lacunas que ainda não foram preenchidas, há uma beleza nisso tudo. Você é um ser humano com sentimentos e com emoções. Olha para dentro de si e veja o tanto que você lutou, o tanto que você já sofreu e aonde você está hoje. Talvez não seja o lugar que você queria estar, mas eu tenho certeza que já está muito à frente do que há 10 anos atrás, do que há 5 anos atrás. Olha o quanto você já sofreu, mas continua sorrindo. Olha todas as noites que você passou em claro, mas você não desistiu de lutar. O nosso texto em Filipenses 2,16, Paulo, ele vai estar relatando ali a carta de Filipenses. Ele estava preso, mas ele é a carta do amor, é a carta do sentimento. Paulo estava preso nessa época, mas assim ele ainda dá instruções, ele ainda mostra como devemos viver. Ele fala sobre sentimentos saudáveis e aqui ele vai falar um pouquinho da sua fragilidade, mas ele vai mostrar o belo da sua fragilidade. Filipenses 2:16 a 18 diz assim: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e nem ter trabalhado em vão, e ainda seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Ele estava passando por provações, por dificuldades, e mesmo assim ele estava se oferecendo o seu corpo como sacrifício pela pregação do evangelho. Pelo sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós,
E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Independente das nossas circunstâncias, independentes das nossas situações, o quanto nós estamos olhando para aquela situação e tentando ver algo bom. Isso é cientificamente comprovado, que quando a gente olha com outro olhar, com um olhar de gratidão, com um olhar de uma perspectiva diferente, as coisas começam a mudar. Eu sei que não é fácil, a minha vida não é fácil, eu tenho vários problemas, tem várias coisas que a gente não é contente, mas nós precisamos, eu me comprometo com vocês aqui a mudar, vocês se comprometam a mudar também, nós começarmos a ver a vida diferente, nós começarmos a contemplar o belo. Estamos passando por sofrimento, graças a Deus que Deus está permitindo, quer dizer que nós estamos vivos. Está passando por uma doença, quer dizer que você tinha saúde, mas você vai recuperar. Está passando por um problema, graças a Deus, Deus vai te dar inteligência para você. Está superando isso. Eu não estou aonde que eu gostaria de estar, mas graças a Deus eu também não estou numa cama de hospital, às vezes eu não estou com uma doença, às vezes eu não estou passando fome. Quantas pessoas estão pior do que nós? Sim, existem pessoas que estão melhores do que nós, mas nós precisamos enxergar beleza onde não tem, e isso significa ser inteligente emocionalmente, isso significa você ver a felicidade de forma inteligente. Contemplar o belo não é ter o dinheiro no banco e ir para Maldivas, mas sim olhar para o próximo, olhar para aquela pessoa. Tô pensando numa pessoa aqui tão especial na minha vida, que eu falo assim, poxa, a pessoa tem defeito, mas que pessoa maravilhosa, que privilégio ter ela na minha vida. Esse dia eu falei pra ela, que privilégio ter você na minha vida. Olha, aquela pessoa, ela pode ter 1000 defeitos, mas foi Deus que te deu aquela pessoa, Deus permitiu ter essa pessoa na sua vida. Você pode olhar para a pessoa e ver esses 1000 defeitos, ver outras características, às vezes não agrada tanto, e ainda assim se sentir rico de felicidade, privilegiado por ter essa pessoa ao seu lado. Ver belezas ocultas é se perguntar quais são as lágrimas que essa pessoa já chorou, quais são os sonhos que essa pessoa já abortou, quais foram os seus pesadelos. Esses dias, essa pessoa que eu falei agora em mente me perguntou pra mim, qual é a sua história? Eu quero saber. E mesmo sem falar com essas palavras, mas ela queria saber as minhas dores, queria saber as minhas cicatrizes, para me entender melhor. Para não só contemplar o belo de uma inteligência, de uma boa companhia, de alguém que, beleza, legal, mas você vê o que a pessoa se tornou, quais que foram as cicatrizes e as feridas que fizeram ela ser quem ela é hoje. Ao invés de escolher talvez um caminho errado, ao invés de desistir, ao invés de fazer tudo errado, a pessoa ainda continua seguindo, fazendo coisas boas para os outros, não desistiu, está construindo a sua vida. E que magnífico que é isso. Mesmo em meio a guerras e areias, é possível valorizar a brisa do vento. Qual que é o olhar que você vai olhar para os seus filhos hoje e perguntar quais são as lágrimas que eles têm chorado, quais são as dores que têm doído no seu coração, o que te faz feliz? Olhe para o seu chefe e faça essas perguntas para os seus pais, para o seu cônjuge. Quais são suas dores? Quais são os seus sonhos? Quais sonhos você teve que abortar para você estar aqui até hoje? Viktor Frankl foi um psiquiatra muito renomado no século XX. Ele criou a teoria da logoterapia. Ele foi um psiquiatra muito reconhecido, mas logo iniciou a Segunda Guerra Mundial e ele foi levado para os campos de concentração. E mesmo num campo de concentração, ele conseguiu se reinventar, ele conseguiu contemplar o belo, ele conseguiu ver beleza onde não tinha. E antes mesmo dele ser
ser levado para o campo de concentração, ele ajudava os jovens a não se cometerem mais suicídios. Ele era um psiquiatra brilhante, mas ele teve a sua vida acabada por ter sido levado para o campo de concentração. Ele conseguiu sair anos depois e ainda assim se renovou, melhorou a sua saúde emocional e continuou ajudando as pessoas para essa logoterapia aqui, que ajudava as pessoas a não se cometer mais suicídio, a ver outras pessoas, a contemplar o belo. Ele foi ajudador de outras pessoas, era preso fisicamente, mas livre emocionalmente. Qual será a beleza que você não está vendo? Será que é num dia de chuva que você reclama que você vai molhar e tudo mais? Ou você vai agradecer porque você não está num deserto morrendo de sede? Porque você tem uma chuva para te refrescar. Ai, tá calor, bebe uma água gelada, toma um banho fresco. Será que a gente vai parar de reclamar e começar a ver o belo? Ou será que nós vamos sempre estar murmurando? Vamos começar essa terça. Obrigado por assistir até aqui e Deus abençoe.